Está começando Voz Esportiva. Vasco da Gama contrata Vasco Matos para poder sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Você aí, vascaíno, achou que ia ter uma Copa do Mundo tranquila, né? Uma Copa do Mundo de paz. Não. Todo vascaíno está condenado a sofrer com o nosso time. Renato Gaúcho, como vocês sabem, não é mais treinador do Vasco. Parece que a diretoria acordou com ele que ia trazer de 4 a 5 jogadores para serem titulares agora nessa parada para a Copa do Mundo e na janela de transferência do segundo semestre, que abre agora em julho, e tudo indica que isso não acontecerá. Inclusive, o jogador que está mais perto de ser um reforço do Vasco é o Nelson Deola, jogador colombiano que o Renato Gaúcho já deixou claro que não gosta de contar com jogadores colombianos na equipe porque eles demoram na adaptação e tudo mais. Tanto que numa entrevista ele falou: o que o Vasco tem hoje, os jogadores colombianos aí, os jogadores são isso aí. Não espere nada mais do que isso deles. Isso pegou muito mal com o elenco, pegou muito mal com todo mundo. Renato Gaúcho não continuou no cargo, foi mandado embora tem uma semana. E com isso o Vasco está tentando contratar o treinador português Vasco Matos. Quem é Vasco Matos? É um ex-jogador e treinador do futebol português de 45 anos, considerado um dos técnicos mais promissores da nova geração. Ele é amplamente conhecido por seu trabalho de destaque no Santa Clara. Para quem não sabe, o Santa Clara é como se fosse um Madureira lá de Portugal, né? E por estar em negociações avançadas para assumir o comando técnico do Vasco da Gama. Ele que subiu ano passado com Santa Clara da segunda para a primeira divisão portuguesa. A Liga Portuguesa, que é uma liga que nem a primeira divisão é competitiva, onde só tem apenas 16 equipes. Então você vê, o Vasco está numa crise gigantesca, dentro e fora de campo, e o Vasco mesmo assim vai trazer um treinador que estava treinando um time de segunda divisão do Campeonato Português. O estilo de jogo dele costuma ser 3-4-3, jogando com 3 zagueiros. Fez história ao ser campeão da Liga 2 e conquistar o inédito 5º lugar na Liga de Portugal, garantindo o clube na UEFA Conference League. E as especulações dele, antes da conversa com o Vasco, ele já havia despertado interesse de outros clubes brasileiros como o Botafogo. Parece que ele não fechou com o Botafogo porque ele não tinha licença para poder comandar o clube em competições internacionais, como Libertadores, Sul-Americana, e isso na época foi um empecilho. Hoje, esse treinador está sendo especulado no Vasco da Gama e tudo indica que o Vasco vai poder fechar contrato com esse treinador de 45 anos. Eu, sinceramente, não gosto dessa notícia. Acho que é um treinador que não conhece o futebol brasileiro, por mais que no clube lá que ele treinava, o Santa Clara, tem 23 jogadores brasileiros, eles estão jogando uma competição de segunda divisão de Portugal. Como eu falei, nem a primeira divisão de Portugal hoje é uma liga competitiva. Tem 3 times fortes: Benfica, Porto e Sport. O restante é tudo água de salsicha. O campeonato português é um campeonato fraquíssimo. Você vê aí que os times portugueses que vão para a Champions League, o que acontece? Não consegue chegar muito longe. O campeonato português está longe do que já foi algum dia, tendo Porto campeão de Champions League, campeão mundial. E esse treinador, para mim, tá claro que é uma aposta. Pode ser que seja um treinador que venha barato, porque ele quer expandir o mercado dele para a América do Sul. Que hoje você treinar um Vasco da Gama na América do Sul, você vai ter muito mais visibilidade para o mundo do que você treinar um Santa Clara da vida. E eu já te falo aqui de cara qual vai ser o plano de carreira desse treinador. Se ele vier pro Vasco, fizer um bom trabalho e tal, fica meia temporada, aí daqui a pouco aparece uma proposta lá da Arábia Saudita, o treinador pega aí. E com esse perfil de treinador, para mim já fica claro que a direção do Vasco da Gama
vai fazer uma aposta num treinador que subiu com o time da Série B para a Série A do Campeonato Português, e isso quer dizer que nós vamos numa aposta para tentar não cair para a segunda divisão. Como está sempre muito claro, todos os últimos 25 anos do Vasco na primeira divisão, que é brigar para não cair. E esse ano não vai ser diferente. Sempre o mesmo argumento. O foco é o Campeonato Brasileiro. Vamos chegar aos 46 pontos. Renato Gaúcho poupava time na Sul-Americana, que é uma competição mata-mata, com totais condições hoje de você chegar a uma final do campeonato e poder brigar por um título. O Vasco ano passado, querendo ou não, só Deus sabe como o Vasco chegou na final da Copa do Brasil, mas uma competição de mata-mata te possibilita isso. E o Vasco jogou a final da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã, onde a gente podia ter saído campeão, porque a gente na Neoquímica Arena empatou de 0-0 e no jogo de volta no Maracanã nós perdemos de 2-1. Então assim, eu acho que é muito pouco pro Vasco da Gama. Quando eu vejo esse perfil de treinador para contratação, eu tenho minhas dúvidas até que ponto essa SAF do Vasco de fato está avançada para venda, porque de boa, se eu sou um comprador, um possível comprador da SAF do Vasco, e todo mundo fala que já tem dedo do Marcos Lamack aí nos bastidores, o Vasco trouxe um CEO agora no lugar do Carlos Amodeu, um CEO flamenguista, que também é outra coisa que está gerando muito debate para o Vasco da Gama com esse novo CEO, e vai trazer um treinador que ninguém conhece no mercado sul-americano. Eu acho uma aposta arriscada, uma aposta que pode manter, fazer o Vasco, né, não se manter na primeira divisão e jogar mais uma Série B. Porém, eu também tenho total conhecimento de que o mercado brasileiro não tem muito treinador disponível. Quem é um treinador disponível hoje que poderia chegar no Vasco para poder apagar fogo? Roger Machado? Os últimos trabalhos do Roger Machado também são trabalhos muito ruins, que não deixa com nenhuma esperança de que ele vai fazer um bom trabalho no Vasco, né? Roger Machado, que quase caiu ano passado com o Internacional, esse ano pegou o São Paulo na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e deixou o São Paulo na sexta posição. Já é o Dorival Júnior agora o treinador de São Paulo. Roger Machado foi mandado embora, e eu também não acho que seria uma solução para o Vasco da Gama. Chegaram a falar o nome do Hernan Crespo, porém parece que o Hernan Crespo está meio que acordado com a seleção do Equador para depois da Copa ele poder assumir. E um outro treinador também que foi falado o nome dele no mercado, ele que treinou o Fortaleza no passado, deu até uma arrancada importante, mas não conseguiu livrar o time do rebaixamento, que foi o Hernan Crespo. Não tem muitos jogadores, muitos treinadores disponíveis no mercado, não tem muitos jogadores querendo vir jogar no Vasco. E é isso, rapaziada. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Peço para você se inscrever aqui no Voz Esportiva, deixe seu comentário, se inscreva no canal e tamo junto para mais notícia do Vasco da Gama. Eu volto aqui com vocês, valeu? Tamo junto, de olho no Vasco e de olho na Copa. Valeu!